Um chocolate, assim a gente pode definir a vitória do Internacional contra o Cruzeiro, aqui no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O placar poderia ter sido muito mais elástico, mas ele coloca o Inter na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado gostou do que viu e elogiou um jogador que pode estar ganhando moral dentro do vestiário. Quero falar também sobre reforços que o Colorado pode ganhar nesta semana, que é de Libertadores e de um duelo decisivo lá no Nordeste. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tô aqui na zona mista do estádio Beira-Rio após a grande vitória do Inter, 3-0 contra a equipe do Cruzeiro, o Colorado, né? Que fincou os dois pés aí na liderança provisória ali do Campeonato Brasileiro. Afinal, né? A gente sabe que tem um empate em praticamente todos os critérios entre Internacional e Corinthians, mas o fato é, né? O Inter fez o seu dever de casa, goleou o Cruzeiro por 3-0, poderia ter sido mais, né? A partir das chances criadas pelo Inter, em especial, né? Quando ficou com um jogador a mais. Mas enfim, né, a vitória de 3-0, né, a gente tem muita coisa para falar deste jogo, neste conteúdo que é em nome da Zapay, onde você fica em dia com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, em pouquíssimos cliques você fica em dia, paga o IPVA, parcelado no cartão, paga licenciamento, paga multa, tudo de forma muito rápida e segura com a Zapay, tá? Então baixa o aplicativo e lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então é rápido, é fácil, é seguro, é com a Zapay, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre essa grande vitória do Internacional, porque na minha concepção é claro que o jogo fica diferente, né, a partir da expulsão do Jonathan Jesus, logo no comecinho do jogo, mas vamos lá, né? Foi uma expulsão justa, afinal era uma clara e manifesta chance de gol do Internacional, depois de uma dominada, né, do Wesley girando, né, para ficar cara a cara com o Cássio. E bom, né, a gente tem que exaltar o lançamento do Alan Patrick, né, a qualidade do Wesley para girar, e por mais, né, que o Cruzeiro reclame muito, né, dessa expulsão, poxa vida, né, o Wesley ficar na cara do goleiro. Era uma expulsão e poderia ser inclusive até um pênalti, né, mas o lance foi fora da área, o que gerou, né, toda essa discussão. A partir daí, né, o Inter jogou leve, o Inter jogou solto, o Inter tinha essa necessidade da vitória justamente, né, por estar estreando em casa dentro do Campeonato Brasileiro, vindo de um empate de 1-1 contra a equipe do Flamengo lá no Maracanã. Então, para esse ponto, né, que foi banhado a ouro lá no Rio de Janeiro, ser confirmado, precisávamos vencer aqui dentro do estádio Beira-Rio. E foi isso que aconteceu, né, o Inter conseguiu logo, né, ali depois da expulsão, fazer um belo gol com o Alan Patrick, né, que jogou demais, foi disparadamente o melhor jogador em campo do Inter, né, depois de uma assistência do Alexandre Bernabei. Na sequência, né, sai o segundo gol, um gol do Ener Valencia, que também conta, né, com uma participação do Alan Patrick, né, ali num toque de calcanhar para o Wesley dá assistência para o gol, né, do Ener Valencia, que é o novo titular da posição. O Roger Machado, na entrevista coletiva depois do jogo, né, acaba citando isso, que o Ener buscou esta oportunidade dentro de campo, sendo reserva muitos jogos e entrando no decorrer do jogo, e agora, né, vai ser o contrário. O Borré que vai buscar essa alternativa e essas oportunidades fora das quatro linhas, né, quando entrar no segundo tempo, porque o Valencia, né, tem essa condição de titular momentânea no time do Inter. Lógico, né, que teremos 17 jogos aí pela frente nessa maratona até a parada para o Super Mundial de Clubes, envolvendo a Copa do Brasil, Brasileirão e a Libertadores da América, mas, né, para quinta-feira, por exemplo, contra o Atlético Nacional, não tem discussão, né? O momento é do Valencia, tem 7 gols já na temporada, né? Fez um gol importantíssimo na Libertadores na última quinta-feira lá na Arena Fonte Nova e hoje, né, marcou mais uma vez, poderia ter feito mais gols, né, a partir de uma bola no poste que ele coloca, né? Depois ele dribla o Cássio e a bola acaba parando na zaga, então é meio indiscutível, né, a qualidade do Valencia e o porquê ele é titular desse time do Internacional. Se vem o segundo tempo, né, o Roger já começa a preservar alguns jogadores, o Fernando sai, o Alan Patrick também, e aí entram dois jogadores que foram exaltados, né, o Borré, que enfim, né, conseguiu voltar a marcar, ele que tinha só 2 gols na temporada e ambos feitos no mesmo jogo contra o Juventude, ainda na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, né, naquela vitória por 2-0 aqui no Beira-Rio, se não sou enganado, segunda rodada da competição. A gente sabe, né, que o Borré tem uma importância tática para o time, ele ajuda, né, na marcação-pressão, abre espaços, mas o centroavante vive de gols, né? E o Borré conseguiu fazer o seu golzinho, que foi fundamental aí para ele conseguir tirar a nhaca, né? E na comemoração a gente via nele agradecendo a Deus, né? Também comemorando junto da sua família, um gol que é muito importante. E um gol que teve assistência de Oscar Romero, jogador, né, que fez a sua estreia hoje com a camiseta do Inter, um jogador que eu gosto muito, né? Eu acompanhei o Oscar ainda no Boca Juniors, acompanhei também no Cerro Porteño, sempre foi um jogador, né, com a característica de armador, né? Um cara que gosta da bola, que tem um trato com a bola e bom, né? Vejo que ele já mostrou isso nesse cartão de visita aqui no estádio
estádio Beira-Rio, né? Deu um belo lançamento para o gol do Borré, deu outras pifadas ali, né, que poderiam ter gerado gols, mas acabou não saindo e se cria uma alternativa, né? E foi perguntado para o Roger, isso na entrevista coletiva depois do jogo, se eles podem jogar juntos, Alan Patrick e Oscar Romero, até porque são jogadores de características parecidas. E na concepção do Roger Machado, sim, é possível. Claro que há um esquema bem definido, e isso ele disse que não vai mudar, até porque é um esquema, né, que vem sendo usado pelos jogadores como um apoio, visto que não há muito tempo de trabalho para os jogos no geral, né, de estratégias novas de jogo, mas, né, como já há um trabalho há muito tempo, né, os jogadores sabem o que precisa fazer e estrategicamente as coisas acabam mudando. Então pode ser que jogue Oscar Romero e Alan Patrick, sim, né, ele citou que o Oscar inclusive pode jogar como um 8, ali naquela função, né, do Bruno Henrique e do Thiago Maia, num jogo onde o Inter precise propor um pouco mais do jogo, né, que tem um pouquinho mais de posse de bola, que o adversário esteja numa linha mais baixa, é possível que os dois joguem, então a gente vai ver, né, o que vem pela frente. Claro que o que vem agora, né, não são jogos muito dessa característica. Na quinta-feira temos o Atlético Nacional aqui no estádio Beira-Rio. O jogo promete ser muito físico, né, muito brigado. O Atlético Nacional, que é o líder do campeonato colombiano, venceu também o Nacional de Montevidéu por 3-0 na estreia da Libertadores. Então vale a liderança também para o Inter aqui nesse duelo da quinta-feira. Então o Oscar fica como uma alternativa para o segundo tempo. O lado positivo é que o Oscar Romero, o Roger Machado deu indicativos de que pode ganhar reforços para esse jogo de quinta, ou no mais tardar para domingo, que é quando rola a bola lá na Arena Castelão em Fortaleza para o duelo pelo Brasileirão. Gabriel Carvalho e Bruno Tabata podem retornar à titularidade, estão em trabalhos finais aí de recuperação física, né? Hoje o Cleiton Sampaio voltou a estar no banco de reservas, acabou não sendo utilizado, que não era nem a tendência, mas ele passa a ser um jogador a incorporar esse grupo, visto, né, que o Juninho e também o Vitor Gabriel estão fora por conta de lesão. Então, Gabriel Carvalho um pouquinho mais avançado, pode estar na lista de relacionados para a próxima quinta-feira aqui no estádio Beira-Rio, e o Tabata, quem sabe, no final de semana contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E aí, bom, né? São mais duas alternativas para o lado do campo. Hoje jogou o Carboneiro junto do Wesley. Não sei se essa vai ser a escolha também para quinta. Afinal, né, o Vitinho saiu do time, mas vinha fazendo um ótimo Campeonato Gaúcho. Até acho que entrou bem no jogo hoje o camisa 28, mas são escolhas, né? Que a partir de agora o técnico colorado terá de tomar, e é o glorioso problema bom, né? A dor de cabeça que todo treinador quer ter, das boas opções que tem o elenco, para que a gente, né, consiga ser um time forte e brigar por todas as competições, né, que estão em andamento. Tá certo? Quero saber o que tu achou do jogo. Então deixa no comentário aqui embaixo, que vai ser sempre muito importante. Deixa o like se chegou até o final. E não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome, ó, da KTO, kto.bet.br. Faturamos lá na KTO, né? Falei que o Inter ia ganhar com gol do Valência e com gol do Borré. Eu falei, um em cada tempo, só me faltou o gol do Alan Patrick, mas eu para dar uma pelada no sueco, né? Então vamos palpitar aí semana de Libertadores, Copa Sul-Americana. Então, ó, o link para fazer o cadastro na KTO, se tu gosta do meu trabalho, tá aqui no primeiro comentário fixado do conteúdo. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!